Olá, seja muito bem-vindo. O desejo do nosso coração, o desejo do meu coração é que você seja muito abençoado, que o amor de Jesus esteja sobre a sua vida e que ao Natal, ao comemorarmos, ao celebrarmos o Natal que se aproxima, Jesus ele possa fazer a diferença no seu coração. Nós somos a Igreja Batista Prudentina, nós estamos reunidos neste lugar para adorar a Deus e você é nosso convidado para adorar a Deus, para que possamos celebrar ao Senhor por aquilo que Ele tem feito e pela forma como Ele tem conduzido a nossa vida. Eu quero convidar você a enviar o link dessa transmissão para pessoas que serão abençoadas. Nós estamos, durante esse mês de dezembro, tendo uma conversa sobre o Natal. E hoje não será diferente. Vamos orar para que Deus tenha liberdade, através do Teu Santo Espírito, para ministrar ao meu e ao seu coração. Vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua presença e clamamos, ó Deus, para que o Senhor nos abençoe e que esse tempo onde nós celebramos o Natal, a Tua presença seja muito viva e constante dentro dos nossos corações. Por isso nós oramos e nós agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Embora o medo exista em vós, mas a fé os faz mover montanhas com poder. Pode um milagre, enfim, acontecer quando você acreditar. Esperança em ti, ninguém jamais irá matar, depende só se tu quiseres crer. O medo acabou, pois ele agia sempre em vão. A esperança em ti fará alçares flutuar. Não posso explicar o que o coração de alguém sente quando encontra a paz e a fé pra ir além. Pode um milagre acontecer quando você acreditar.
Se tu Se quiseres crer. Nós vamos meditar na palavra de Deus nesta conversa sobre o Natal. Na última semana nós vimos um pouquinho a respeito de como Deus se manifestou na normalidade da vida daqueles pastores que estavam ali no campo. Eles estavam fazendo aquilo que faziam todos os dias, diante da sua rotina e no meio daquela simplicidade do dia a dia daqueles pastores. Deus abriu os céus e se manifestou de uma forma extraordinária para falar com eles. E nós fomos lembrados de que Deus ainda assim age nos dias de hoje, na minha vida e na sua vida, na normalidade da vida, nos detalhes daquilo que vivemos. E hoje nós continuaremos essa conversa sobre o Natal. Mas hoje eu quero levar você a olhar para a história do Natal, para uma história de esperança que nasceu no momento em que Cristo Jesus, o menino Jesus naquela manjedoura, ele nasce. E de repente eu quero que você possa pensar numa simples pergunta. Você já leu o relato do nascimento de Jesus com a lente da esperança? Não apenas do milagre do nascimento, mas da esperança que ao nascer, aquela criança, Jesus Cristo, enviado de Deus, ela trazia juntamente com o seu nascimento. E nesse bate-papo, nessa conversa sobre o Natal hoje, eu quero levar você a refletir a respeito do nascimento de Jesus, que nos trouxe esperança e alegria. Esperança e alegria. É isso que Jesus, ao nascer, ele traz. E eu quero levar você a refletir um pouquinho a respeito daquilo que representou naquela época essa esperança e alegria e aplicar para o seu dia a dia e para a sua vida. Quando nós olhamos e conhecemos a história do povo hebreu, a história do povo judeu e a história do nascimento de Jesus, nós vamos ver que aqueles judeus que viviam naquela época, eles acreditavam na promessa do Deus, o Senhor dos exércitos, o Iavé dos exércitos, o Deus criador de todas as coisas e sustentador de tudo que existe. Eles acreditavam na promessa de Deus, mas a expectativa do coração de cada um deles é que eles esperavam um Messias errado. Por que eu digo Messias errado? Porque aquele povo judeu, ele acreditava, ele tinha a esperança e eles esperavam o nascimento do Messias, aquele que haveria de vir, e eles confiavam nas promessas de Deus. Mas quando eu digo que eles esperavam o Messias errado, é que eles esperavam um tipo de Messias que Deus não havia prometido. Talvez por um equívoco ao olhar para aquilo que Deus havia escrito e se revelado no decorrer da história. O que eles esperavam? Eles acreditavam que o Messias ele viria para que pudesse livrá-los no dia em que eles viviam, nos dias atuais. Para libertá-los de quê? Para libertá-los de uma opressão civil que era muito severa naquela época. Afinal de contas, existia um domínio romano muito forte ali, onde era a nação que imperava. Então, eles aguardavam também um livramento, uma libertação da opressão civil, também do domínio político, do controle e do domínio militar que o governo romano ele exercia. E aquilo acontecia, muitas injustiças com o povo, injustiças sociais, existia um peso de um governo opressor que machucava o povo. É muito interessante que quando nós vemos The Chosen, nós conseguimos identificar um pouquinho isso. Se você ainda não assistiu essa série, eu recomendo para que você assim o faça. Ou seja, a expectativa que eles tinham era somente para esta vida, para um livramento terreno. E a esperança que eles nutriam dentro do coração tinha a ver com a vida que eles estavam vivendo. Agora, isso tem uma razão. Quando nós olhamos para a história
da palavra de Deus, os textos narrados do povo hebreu, nós vemos dentro da história que Deus havia libertado o povo por diversas e diversas vezes, de forma em que eles tiveram um livramento terreno. Quer ver um exemplo disso? Quando nós olhamos para o livro de Êxodos e nós vemos que Deus ouve a oração do seu povo e Ele manda com que Moisés e Arão eles vão como boca do Senhor para falar com o faraó para que deixasse o povo ir. Ou seja, naquele momento, diante dos milagres onde nós narramos, nós vemos a narração ali daqueles 10 milagres que acontecem ali, aquelas 10 pragas que são narradas no livro de Êxodos com o objetivo de libertar o povo do quê? Da opressão que existia quando o povo de Deus estava ali como escravo no Egito. Lembrando que eles foram para lá por causa da influência de José que ele tinha diante do faraó, ele foi um governador muito grande, só que depois de 400 anos aquele imperador e aquela geração havia morrido. E o povo de Deus que havia se estabelecido no Egito se tornou escravo. E ali houve o livramento físico, o livramento ali aos olhos humanos para aquilo que eles estavam vivendo. Quando nós vamos lá para o livro de Juízes, nós vemos também uma libertação ali dos filisteus. Um pouco mais adiante, do cativeiro assírio, logo depois do cativeiro babilônico, onde vários livros dos profetas maiores e menores foram escritos diante desse contexto, onde o povo estava sendo oprimido e carecia e necessitava de libertação. Aí depois da Babilônia vem o da Pérsia, enfim, Deus agindo na história do povo hebreu, do povo judeu, de uma forma extraordinária. E isso fez com que, naturalmente, eles pensassem, se o Messias está vindo, se ele foi prometido e nós cremos no envio do Messias, deve ser um libertador terreno, político, deve ser um libertador bélico que iria ali, tirar não somente a opressão, mas viria com grande poder ali, majestade, para que pudesse reinar. Essa ideia ela era tão forte que até mesmo os discípulos de Jesus, quando nós lemos ali os evangelhos, nós vemos que alguns deles queriam posições de destaque no reino de Jesus. Ao desejar isso, eles estavam ansiando e desejando um reino político presente naqueles dias. E Jesus diz, olha, vocês não estão entendendo nada. Greg Burbank, ele vai dizer o seguinte, que muitos judeus do primeiro século esperavam um Messias que fosse um libertador político e militar do domínio de Roma. Esse Greg, ele é professor do seminário de Denver, nos Estados Unidos. E ele fala a respeito justamente dessa falta de perspectiva, ou melhor, dessa perspectiva distorcida que os judeus tinham a respeito do nascimento de Jesus. E por isso foi tão difícil eles olharem para um menino simples, nascido em Belém, numa manjedoura, que os seus pais eram pessoas simples, mas existia um diferencial, que eles eram da linhagem que Deus havia prometido o Messias. R.T. France, ele vai dizer o seguinte, as expectativas messiânicas da época eram profundamente moldadas pela opressão política e muitos esperavam um libertador nacional. France, ele é um teólogo, um clérigo anglicano, especialista em Novo Testamento, que fala a respeito justamente disso que nós estamos falando. Só que, ao analisarmos a expectativa errada do povo de Deus, nós vamos agora fazer uma abordagem a respeito da expectativa correta, daquilo que era a vinda do Messias e que foi o cumprimento nos dias de Cristo Jesus ao nascer naquela cidade de Belém, conforme Deus havia prometido. Como eu disse, eles acreditavam que a promessa ela era real, mas o entendimento deles era limitado. Eles olhavam somente da perspectiva humana. Quer ver um exemplo de alguns contrastes? Eles esperavam um rei num trono, mas Deus o enviou numa simples manjedoura e de um povo simples, não de linhagem religiosa, de destaque naquela época.
Eles esperavam uma revolução, mas quando Jesus vem, ele vem de uma forma para reconciliar o homem de Deus. Então ele vem não para que houvesse ali um reino político, mas ele vem para que houvesse uma reconciliação para com Deus. Eles esperavam uma luta de espada, uma luta bélica, mas ele veio como príncipe da paz. Quer ver como isso é sério? No momento em que Jesus está sendo Pedro, um dos seus pega uma espada e saca, e Jesus diz, olha, basta, vai lá, e ele coloca a orelha de Malco no lugar ali e ele resolve aquela situação. A expectativa deles, o que eles esperavam era uma mudança externa daquilo que tinha a ver com o contexto da vida, mas a proposta do nascimento de Jesus era uma mudança interior. Era algo que vinha do mais profundo, do íntimo, do ser de qualquer pessoa que estivesse entendendo a razão pela qual Jesus, ele havia de vir e ele veio naquele período. Carson, ele vai dizer que Israel ansiava por libertação, mas o plano de Deus era muito mais profundo que a libertação política. Era uma libertação, era a redenção do coração humano. Carson, ele reafirma a ideia de que a transformação interna é a razão a qual Jesus veio para transformar o coração de uma pessoa. A grande verdade é que o livramento do Messias, do enviado de Deus, ele iria muito além daquilo que os olhos humanos eles seriam capazes de enxergar. Por isso que o livramento que eles estavam desejando da opressão romana, ali, ele acabou naquela época não se cumprindo, na verdade talvez até tenha piorado. Mas a grande verdade era que Deus enviou o livramento da opressão do pecado. Olha o contraste, eles aguardavam o livramento da opressão romana e Deus, em Cristo Jesus, ele traz o livramento da opressão do pecado. Eles ansiavam por estabilidade nacional, ou seja, algo que era político, mas Deus, o Senhor, ele trouxe vida eterna. Ele não falava daqueles dias, mas ele falava a respeito daquilo que haveria de vir, de eternidade, de que não eram coisas daquilo que fazia parte do dia a dia da vida dele local, terrena, naquele mundo que era limitado. Eles esperavam um Messias para esta vida, mas Deus, ele enviou o Messias, não somente para esta vida, mas também para a vida eterna. Esse é o sentido, esse é o significado do Natal. E quando nós entendemos isso, o Natal ele começa a fazer a diferença em que nós nos adentramos no plano de Deus ainda quando estamos vivendo neste mundo. E nós estaremos sendo ali, ao final de tudo, sendo levados para a presença eterna do Deus Todo-Poderoso na eternidade, na presença do Rei. Afinal de contas, foi para isso que Jesus nasceu. Quando nós olhamos para aquilo que Deus ele traz em sua palavra, ela tem uma implicação eterna e não temporal e passageira. John Stott, ele vai falar a respeito disso e ele vai dizer, olha, antes de entendermos a cruz como algo feito por nós precisamos vê-la como algo feito por nossa causa. O Messias veio lidar com a nossa necessidade mais profunda. Stott ele está falando a respeito disso, ele diz, olha, mais do que o exterior, a obra de Cristo, ela transforma o interior, de uma forma profunda, de uma forma em que vai trazer essa esperança ao meu e ao seu coração. Então, o Messias que eles realmente aguardavam, existia ali um contraste entre aquilo que aconteceu e as suas expectativas. Pensando então nessa nossa conversa sobre o Natal, a respeito do Messias, que era muito mais do que um libertador político, nós podemos dizer que ele representava a esperança de libertação.
mas não libertação de Roma, mas da escravidão do pecado. Ele representava a esperança de restauração, não de uma restauração nacional como eles tanto desejavam, mas também de um relacionamento com Deus, a restauração do relacionamento com Deus. Ali ele representava, o Messias representava a esperança de justiça, pois eles estavam sofrendo muitos ali por causa da injustiça do governo romano. Mas essa esperança de justiça não era apenas a respeito de tribunais, de justiça humana, mas de justiça que haveria de acontecer no coração de uma pessoa. Ali ele representava, o Messias ele representava a esperança de um novo começo, mas não somente a respeito de Israel como nação, mas de todas as nações, povos, tribos e línguas, todas as famílias e para todas as pessoas que entendessem que o Messias, o prometido de Deus, Jesus Cristo, veio para cumprir o plano maravilhoso de Deus, em que Ele demonstra o seu amor para com a minha vida, mas também para com a sua vida. Por isso que quando o anjo eles se anunciam, ele anuncia àqueles pastores a sua presença, e ele usa a frase, e ele diz assim, olha, hoje nasceu o Salvador. Quando ele fala a respeito disso, os pastores não estavam ouvindo apenas boas notícias, eles estavam ouvindo o anúncio do fim, da espera e do começo da redenção e da esperança que toca o coração humano até os dias de hoje. Queridos, quando nós entendemos isso, o Natal, ele vai trazer esperança a mim e a você. Agora, a reflexão e a aplicação dessa conversa sobre o Natal para a minha vida é: o nascimento de Jesus, ele trouxe esperança ao seu coração? Ou será que você ainda vive com o coração cheio de medo? Será que você vive com o coração cheio de dúvidas, de incertezas? O nascimento de Jesus, quando ele é compreendido pelo coração humano, ele traz uma mudança interior tão grande que vai trazer convicções eternas. Quando você reconhece o seu pecado, o nascimento de Jesus faz sentido porque ele é aquele que perdoa pecados. Quando dentro do seu coração você reconhece e que você precisa se libertar do sentimento de culpa, talvez de coisas que você fez, ou talvez de coisas que você deixou de fazer, o Natal do nascimento de Jesus faz a diferença, porque ele vai retirar o peso da culpa, porque o fardo dele é leve, ele diz, e ele desafia você a segui-lo. Diante disso, a grande necessidade do homem é entender a história do nascimento de Jesus, mas convidar Jesus para nascer no seu coração. A partir deste momento, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, do Senhor, ele faz morada dentro de nós. E é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, se você ainda não tomou uma decisão por Cristo, eu quero convidar você hoje a fazer uma oração, dizendo: Deus, eu reconheço o meu pecado e sei que tenho andado de forma errada. Mas hoje eu entendo que o sentido do Natal é o nascimento do Salvador, daquele que perdoa pecados, mas também traz vida eterna a cada um de nós. E diante dessa verdade, você vai convidar Jesus para entrar no seu coração, porque neste momento você entrega a sua vida a Ele, ao Messias prometido de Deus, para que você possa viver uma nova vida prometida pelo Senhor. Uma nova vida que começa ainda hoje, com a convicção, com a esperança de vida eterna que há de se cumprir no momento em que nós fecharmos os nossos olhos onde estamos, ou talvez de que Cristo retorne, como também está prometido. Faça essa oração ainda hoje. Venha nos fazer uma visita e permita que o poder do Espírito Santo governe a sua mente, o seu coração, as suas atitudes, e não somente irá fluir no seu interior rios de águas vivas, como promete a palavra de Deus, mas esse moldar do Espírito Santo irá
transbordar da sua vida, abençoando a sua família, os seus relacionamentos, os seus negócios, a sua vida profissional, porque a partir desse momento o Senhor, Ele irá conduzir cada detalhe da sua história. Da mesma forma como Ele conduziu cada detalhe do nascimento de Jesus, Ele é o mesmo que cumpre na minha e na sua vida. Por isso eu quero dizer que você possa viver com essa esperança e que o Natal de Jesus faça real diferença no seu coração e você possa chegar ali nas celebrações ao final do mês com a convicção de que verdadeiramente para você é um feliz Natal. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração se alegre com o nascimento do Salvador. Nós terminamos aqui mais uma conversa sobre o Natal e você é nosso convidado para participar conosco do nosso musical de Natal, da nossa cantata, que será realizada aqui na Igreja Batista Prudentina nos dias 20 e 21 de dezembro. E você é nosso convidado para ouvir a história do nascimento de Jesus de uma forma cantada, onde nós adoraremos ao Senhor, mas a palavra do nascimento do nosso Salvador, ela impactará o seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que o Senhor abençoe a sua história.